Graças a Deus, irmãos, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais essa oportunidade em a qual Deus nos concede de estarmos aqui esta noite, mais uma vez, vos transmitindo a palavra da parte de Deus. Eu quero tecer agradecimento ao nosso pastor Ailton pelo convite, ao nosso cooperador Douglas, que aprendemos a amar, que são homens de Deus, que está de frente desta obra com a igreja. Irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 14 e versículo 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 14 e versículo 26. Os que acharam, digam amém para Jesus. Amém. Confesso, irmãos, que já senti a presença de Deus aqui essa noite. Jesus se faz presente aqui essa noite. Esta noite, irmãos, eu requero da parte de Deus que a igreja faça duas coisas aqui essa noite. Primeira coisa, preste atenção na palavra. Segunda coisa, não cesse de glorificar o teu Deus. Porque se nós não darmos glória para cima, Deus com certeza mandará glória para baixo. Diz assim a palavra do Senhor. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com grande medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Podem se sentar-nos. Sempre glorificando o Senhor. Irmãos, para Deus, eu pedi uma palavra para os nossos corações aqui esta noite. Eu não vou falar, irmãos, o que você quer ouvir, mas vou falar o que Deus tem para você ouvir aqui esta noite. Deus colocou uma palavra no meu coração: 3 perdas em nossa vida quando a nossa fé é abalada. Eu desejo falar aqui esta noite, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sobre 3 perdas em nossa vida quando a nossa fé ela é abalada. Irmãos, lendo o texto a qual nós lemos aqui esta noite, dentro desse texto se encontra essas 3 percas que os discípulos ora estava a enfrentar. Os irmãos conhecem de cor e salteado esse texto escriturístico. Os irmãos conhecem de cor e salteado esta passagem bíblica. Esse texto, irmãos, fala-nos sobre Jesus andando por cima do mar. Mas eu tirei aqui desse texto uma mensagem que Deus quer transmitir para o nosso coração aqui esta noite. Essas 3 percas, antes de acontecer, às vezes em minha vida ou na tua vida, primeiramente, os discípulos passaram por ela. Observa aqui, olhando nesta palavra, a Bíblia diz que uma certa feita, Jesus Cristo disse para os seus discípulos que ele ia orar à parte e que os discípulos entrassem no barco, e logo ele ia também de encontro com os discípulos depois que ele orasse. E diz a Bíblia que os discípulos obedeceram o Senhor Jesus, entraram no barco, e quando os discípulos entraram no barco, de modo que o vento começou a soprar o barco que os discípulos estavam, a Bíblia Sagrada nos diz que o barco começou a ir para o meio do mar, pois estava o barco no início do mar, mas o vento começou a soprar forte sobre o barco, que o barco começou a tomar uma outra trajetória, indo para o meio do mar.
Irmãos, eu não estou falando aqui do rio Paranapanema, eu não estou falando aqui do rio Jordão, estou falando do mar. O mar, naquela época, até nos tempos de hoje, quando vem tempestade sobre o mar, os tempestades é bravio. Quando vem tempestade sobre o mar, há alguns barcos que se safam, alguns barcos não conseguem se safar, porque estou falando do mar. E nesse dia veio uma grande tempestade sobre o mar, a qual os discípulos estavam naquele dia dentro do seu barco. E quando o barco estava no meio do mar, diz a Bíblia Sagrada que o vento começou a soprar e jogando o barco dos discípulos mais para o meio do mar. E ora, a noite também foi caindo, a noite foi caindo, enquanto os discípulos começaram a ficar apavorados ali naquele barco. E diz a Bíblia Sagrada que naquela tempestade que o barco se encontrava, a Bíblia diz que os discípulos começaram a ficar apavorados. Mas eu trago menção à igreja que quando Jesus acabou de orar à parte, diz a Bíblia que Jesus começou a andar por cima das águas do mar aquele dia. Jesus começou a andar por cima das águas, irmãos. Quando Jesus começou a andar por cima das águas, pois estava escuro, o vento estava forte, a Bíblia diz que os discípulos começaram a gritar: vem vindo aí um fantasma. Mas eles não imaginavam que era Jesus que estava andando por cima do mar. Eles não imaginavam que era o mestre, o rabi da Galileia, que estava indo de encontro com eles. E diz a Bíblia que eles temeram e gritaram: era um fantasma. Irmão, eu não sei como você entrou aqui esta noite, meu querido. Eu não sei como está o seu coração aqui esta noite. Eu não sei como se encontra a sua alma aqui esta noite, a sua vida. Mas eu te digo uma certeza: se para você Deus, Jesus, até hoje não passou de um fantasma na sua vida, porque você ainda crê nas promessas, confia nas promessas, mas ainda não vê o resultado da sua resposta, da sua vitória, eu te digo que esta noite, o Jesus que você está olhando como fantasma, ele vai se manifestar na sua vida esta noite. Ele vai se manifestar não como um fantasma, mas como um Deus para te dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Porque tem crente, irmãos, que começa a passar pela prova, já no início da sua caminhada, é glória a Jesus, é aleluia, mas quando vem a dificuldade, quando vem a prova, já começa a murmurar, já começa a questionar, já começa a olhar para o céu e dizer: Jesus, parece mais um fantasma na minha vida do que meu Deus, porque Ele não me dá vitória. Ele está vendo que eu estou passando. Meu querido, isso é sujeito a acontecer com qualquer um, mas eu te digo esta noite: Jesus já está ao teu encontro, Jesus já está ao teu encontro nessa tempestade em que você está atravessando. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já está ao seu encontro aqui esta noite. E as três percas. Primeira perca em que se encontra na vida dos discípulos aquele dia, e ela se encontra na vida de muitas pessoas também aqui esta noite. O que Jesus disse para os seus discípulos quando estava chegando perto do barco? Primeiro ele disse: tende bom ânimo. Segundo, sou eu. Terceiro, não tem mais. E qual que é as percas? Primeira coisa que os discípulos estavam perdendo naquele dia era o ânimo, era a alegria. Quantas pessoas, irmãos, que servem a Deus, estão na igreja, mas vivem uma vida de tristeza e frustrada, estão perdendo a alegria, até mesmo em servir a Deus. E quando a tristeza vem na nossa vida, irmãos, isso eu falo com prova bíblica e base bíblica. Um dos pontos que a nossa vida é atingida, quando a tristeza nos toma, ela abala a nossa fé, ela abala a nossa estrutura, que é a fé espiritual. E tem pessoas aqui esta noite que o Espírito Santo de Deus sabe, já está com a fé abalada. Mas eu te digo que esta noite,
Jesus está lhe dizendo dentro da sua palavra: tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, tem alegria aqui nesta noite, porque essa tristeza que você está sentindo, ela vai ressarcir, ela vai se transformar em vitória para a sua vida aqui nesta noite. Vai. Primeiro, bom ânimo. Por que Jesus disse para o seu discípulo ter de bom ânimo? Porque, irmãos, um cristão, um crente, uma pessoa sem ânimo, sem alegria, triste, a tristeza nos leva a lugares que nós não queremos ir, meu querido. A tristeza nos coloca em lugares a qual não queremos estar, meu querido. A tristeza nos leva a se não vigiar, a pecar contra Deus. A tristeza nos coloca em lugares a qual você fala: meu Deus, eu não queria fazer isso, estar aqui nessa situação. Mas a tristeza veio, abateu e te leva àquela situação a qual você não vê Jesus como Deus, mas como fantasma na sua vida. Mas esta noite eu te digo, dentro desta palavra, Jesus Cristo esta noite conhece o teu e o meu coração. Esta noite Ele vai ressarcir, transformar a sua angústia em alegria, porque escrito está: na presença do Senhor a tristeza ela é obrigada a saudade e alegria. Na presença do Senhor a tristeza não pode ficar. E se você ficou triste aqui esta noite, te prepara para receber o bálsamo, o azeite da alegria para a sua vida esta noite. A Bíblia diz, irmãos, que quando Elias, o profeta, acabara de profetizar lá no Monte Carmelo, você conhece a história, chegou a ameaça para o profeta Elias. Jezebel disse que vai te matar. O que ele fez? Diz a Bíblia, ele perdeu o ânimo, ele perdeu a alegria. E o profeta Elias, como profeta, ficou triste com aquela mensagem. E diz a Bíblia que ele correu, foi para o deserto, pedindo a morte, deitou debaixo de um pé de zimbro, pedindo a morte. Não estava mais com ânimo para nada. Não tem pessoas assim, irmãos, nos dias de hoje, começa a ficar triste com as dificuldades que está passando, as promessas que o Senhor ainda não cumpriu na minha vida, mas diz que me deu, que vai me dar, que vai cumprir, e começa a ficar triste, abatido, devido à dificuldade, os problemas com a família, com o ministério, eu não sei, até mesmo problema com a sua própria vida espiritual. Isso entristece o seu coração, a ponto de você estar como Elias, indo em lugar aonde não é para estar, estando em lugar aonde não é o teu lugar. Meu querido, lugar de homem e de mulher. Não estou falando aqui de credencial, não estou falando aqui de pessoas que têm canudos, não estou falando de quem tem diploma, estou falando de homem semelhança de Deus, mulher semelhança de Deus. O teu lugar, o meu lugar é estar na presença de Jesus Cristo, adorando, feliz, contente, com ânimo. Esse é o teu lugar que Deus estabeleceu. Mas às vezes a tristeza te levou a um lugar que você não queria estar neste lugar. A tristeza te levou a um lugar que você quer sair e às vezes não tem força para sair. Mas assim como Deus, isso é uma palavra profética.